E no Matemática Fácil de hoje a gente vai ter uma aula sobre teoria de conjuntos. Acompanhe aí. Para a gente começar, a gente tem um quadro aí, né, mostrando a simbologia matemática usual. Então são os símbolos matemáticos que nós vamos utilizar bastante aqui nas nossas aulas, tá? Bom, a gente tem esse primeiro símbolo aí que a gente trabalha desde muito tempo, que é o símbolo do igual, né? Então isso significa igualdade, tá? Lógico, quando ele está cortado, é o símbolo da diferença. O terceiro símbolo que a gente vai representar aí, que é essa bolinha cortada ou as duas chaves vazias, é o conjunto vazio, tá bom? A gente também utiliza bastante aqui na matemática. Esses dois conectivos aí é o pertence e o não pertence, tá? Então, pertence é quando o elemento está pertencente a um conjunto, né? E o não pertence, o nome já diz tudo, ele não pertence ao conjunto, tá? Eu tenho outros dois conectores aí, que é o contido e o não está contido, tá? Então, o contido e o não está contido. E se ele vem no formato de trás para frente, né, um C ao contrário, é o contém, e no caso o não contém, tá bom? Esse E maiúsculo aí de trás para frente é o existe, tá bom? Então quando um número existe, a gente representa por esse símbolo, né, um E de trás para frente. Quando ele está cortado, é o não existe, tá bom? Aí eu tenho também o existe com um tracinho do lado. Isso daí significa que o existe e é único, tá bom? Eu tenho agora a barra, né? Quando a barra está deitada, inclinada ou em pé, ela é chamada de tal que. Né? Então, quando tiver essa barra aí, é o tal que. Bom, eu tenho o símbolo também do maior e do menor. Então, maior e menor, tá? Tem aí, quando ele tem um tracinho aí embaixo, é o maior igual e o outro menor ou igual, ok? Esse A de ponta cabeça é o para todo, tá? Então essa aí é a definição de para todo. Tudo isso daí são expressões que a gente utiliza na matemática, tá bom? Essa seta aí com duas barrinhas, tá? É o se então, tá? Se então, tá? Isso serve para a gente definir algumas conclusões, se então, tá? Quando eu tenho a seta apontando para os dois lados, é o se e somente se, tá bom? E finalmente os três pontinhos significa concluímos que, tá? Esses símbolos aí a gente utiliza bastante nas operações matemáticas, principalmente na teoria de conjuntos que a gente vai ver agora. Nessa primeira parte a gente vai aprender a representar um conjunto. Então a gente tem três formas de representação, que é a forma tabular, que é a forma de diagrama de Venn e a forma por uma propriedade. Vamos ver cada uma. A representação tabular, ou forma de tabela, é aquela em que os elementos são representados entre chaves e separados por vírgulas. Os nomes dos conjuntos são dados por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Exemplo, a gente tem um exemplo 1, represente o conjunto dos estados na forma tabular. Você tem aí os estados brasileiros, né? Então, os estados da região norte, estados da região sul, estados da região centro-oeste, tá bom? Vou fazer o seguinte, você tem 10 segundos, faz aí na forma tabular, tá? Lembrando que a forma tabular você tem que definir uma letra maiúscula como o conjunto, né? O nome do conjunto, colocar entre chaves e os seus elementos separar por vírgula, tá bom? 10 segundos para você fazer essa questão aí. Voltamos aqui com o exemplo 1, tá bom? Eu tenho três formas de representar na forma tabular, tá bom, galera? Essa é a primeira forma da gente representar, que é a forma tabular ou forma de tabela. Bom, se eu quero representar o conjunto dos estados da região norte, eu tenho que primeiro colocar aqui uma letra maiúscula para representar esse conjunto. Então, eu vou colocar a letra N, pode ser qualquer letra maiúscula, tá bom? Contanto que seja maiúscula. Vou colocar a letra N, abre chaves, e aqui dentro eu vou colocar todos os estados da região norte. Bom, eu vou começar pelo Amazonas, tá bom? Então, o Amazonas, eu tenho o Acre, tá? Eu tenho também Rondônia,
eu tenho Roraima, certo? Eu tenho o Amapá, eu tenho o Pará e falta mais um, falta o Tocantins, ok? Então esses são os estados da região norte. Então repara aqui que ele serviu para a gente identificar um conjunto na forma tabular. A gente separa uma letra maiúscula do nosso alfabeto, coloca entre chaves e separa por vírgulas, tá bom? Muito bem. Região Sul. Região Sul, eu vou colocar aqui uma letra maiúscula para representar a região Sul, tá? A região Sul tem o Rio Grande do Sul, tá? Eu tenho o Paraná e eu tenho Santa Catarina. São os 3 estados da região Sul, tá bom? Muito bem. Região Centro-Oeste, eu vou colocar aqui um C, pode ser qualquer letra, contanto que seja maiúscula. Eu tenho Mato Grosso, tá? Mato Grosso do Sul, ok? Eu tenho Goiás, ok? E tem o Distrito Federal, mas é um distrito, né? Então ele não encaixa aqui. Tem mais algum estado? Não, Mato Grosso do Sul e Goiás, tá bom? Então aqui serviu mais para a gente representar os conjuntos dos estados. Eu utilizei aqui o exemplo dos estados brasileiros, tá bom? Mas aqui pode ser números, pode ser formas, pode ser fórmulas, tá bom? Isso a gente vai ver no decorrer das nossas aulas, tá? Vamos para o próximo tópico, que é a representação pelo diagrama de Venn. A representação de um conjunto por um diagrama de Venn, que é atribuída a John Venn, né, que é um matemático que viveu entre 1834 e 1923, é aquela em que os elementos são simbolizados por pontos inferiores a uma região plana, delimitada por uma linha fechada que não se entrelaça. Oh, louco! Né? Então é o seguinte, a representação de um diagrama de Venn, a gente coloca os elementos dentro de uma região plana, entendeu? Então pode ser uma figura plana, qualquer uma, pode ser um círculo, pode ser um triângulo, pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, pode até não ser uma figura convexa, ok? Então a gente vai representar aí no exemplo 2, a gente tem a letra A e a letra B, vamos resolver isso daí, para colocar o conjunto das vogais e dos números menores que 5 na representação do diagrama de Venn. Você tem 10 segundos para você fazer isso daí, vai contar na sua tela a partir de agora. Conjunto das vogais, conjunto dos números naturais menores que 5, a gente vai fazer na representação do diagrama de Venn. Bom, na representação do diagrama de Venn, a gente pegou uma figura plana, então vou colocar aqui, ó, essa figura, vou colocar uma letra para representar esse conjunto, então vou colocar uma letra A, lembrando que essa letra tem que ser um valor, aliás, uma letra maiúscula, tá bom? E agora eu vou colocar aqui dentro todas as vogais, então A, E, I, O e U, pronto, tá aí, ó. Esse aqui é o meu conjunto A das vogais A, E, I, O, tá bom? Bom, letra B, dos números naturais menores que 5. Números naturais a gente já aprendeu lá no ensino fundamental, mas daqui a pouquinho a gente vai dar uma olhada de novo nesse assunto. Bom, vou colocar a letra B para representar o conjunto dos naturais menores que 5. Números naturais menores que 5, eu tenho o 4, que é menor que 5, eu tenho o 3, que é menor que 5, eu tenho o 2, que é menor que 5, tenho 1, que é menor que 5, e eu tenho o 0, que é menor que 5. Menor do que 0 não existe um número natural, né? Os números naturais vão até o 0, tá bom? Então tá aqui, ó, a forma de representar pelo diagrama de Venn, a gente constrói uma figura, ok? Pode ser qualquer figura, contando que seja fechada, tá certo? Entrelaçada pela linha, ok? Coloca uma letra maiúscula representando esse conjunto e coloca os elementos lá dentro. Aqui como conjunto B também coloquei os elementos lá dentro, certo? Vamos para a próxima representação, que é pela forma de uma propriedade. A representação de um conjunto A por uma propriedade é aquela em que os elementos são descritos por uma propriedade que os determina. Então aqui a gente tem a definição, né? E aqui a gente tem um exemplo, tá? Então eu tenho o conjunto A é igual, traduzindo para a linguagem matemática, abre chaves, eu tenho X, onde X é um elemento, né? Aí a barrinha, a gente viu lá na nossa tabela, a barrinha significa tal que X
X tem propriedade P. Então, para entrar nesse conjunto, o elemento X ele tem que ter a propriedade P. Certo? Tá certo que isso aqui é uma forma genérica, mas a gente tem um exemplo aí, que é o exemplo 3, para a gente ver como é que funciona. Então, tem a letra A, letra B, letra C, 10 segundos para você tentar colocar isso daí na representação por uma propriedade, e daqui a pouco a gente volta. Vamos colocar isso daqui na forma de uma propriedade, beleza? Letra A, dos estados da região Nordeste. Bom, os estados da região Nordeste que eu tenho, eu vou colocar aqui um N, tá ok? Nordeste, para representar o conjunto, uma letra maiúscula, abre chaves, eu vou colocar aqui X, tá? Sendo que esse X eu vou colocar agora a propriedade, tá bom? Para esse elemento estar dentro desse conjunto, ele tem que ser um estado da região Nordeste. Correto? Então repara aqui uma coisa que eu não vou colocar, tá bom? Os estados da região Nordeste. Eu só vou colocar a propriedade. Qual é a propriedade para entrar nesse conjunto? É que ele tem que ser um estado da região Nordeste, tá bom? Muito bem. Letra B. Dos números naturais maiores que 1 e menores igual a 6. Desculpa. Vamos colocar aqui a letra A, tá bom? Para representar um conjunto A. Bom, abre chaves, tá bom? Esse X aqui, ele já tem uma pré-propriedade. Ele tem que ser um número natural. Para ele ser um número natural, então o X ele tem que pertencer ao conjunto dos naturais, tá bom? Esse N com um tracinho aqui representa o conjunto dos naturais. Se você não lembra disso, não se preocupe, porque daqui a pouquinho, nessa mesma aula, a gente vai ver isso. Tá ok. Agora eu vou colocar a propriedade. A propriedade diz que ele tem que ser maior que 1, menor ou igual a 6. Então ele tem que ser maior do que 1. Então esse elemento X tem que ser maior do que 1, correto? E ele tem que ser menor ou igual a 6. Menor ou igual, lembrando que é o tracinho, igual a 6, tá? Isso tem aqui na nossa tabela, menor ou igual, certo? Então tá aqui, X pertence aos naturais, tal que 1 é menor que X e é menor ou igual a 6, correto? C, dos números inteiros maiores que 2, números inteiros, X pertence ao conjunto dos inteiros a gente representa pela letra Z. Lembrando que você não se bate com isso agora, que daqui a pouco a gente já vai entender isso aí. Tal que aí, inteiros maiores que 2. Então, X é maior do que 2. Correto? X maior do que 2. X maior do que 2. Bom, tá aqui, galera. A gente quer representar por uma propriedade, a gente tem que fazer o conjunto dessa forma. A gente não coloca os elementos, a gente coloca o quê? A propriedade que define esse conjunto. A gente vai estudar bastante, principalmente essa parte aqui, quando a gente chegar em intervalo numérico, tá bom? Bom, vamos para a próxima definição na teoria dos conjuntos. Conjunto unitário é todo conjunto que tem um elemento, tá bom? Isso aí é uma definição antiga, né, que a gente já vem do ensino fundamental, lá dos primórdios do ensino fundamental, lá na primeira série, tá bom? Conjunto vazio é aquele que não tem elemento algum, tá? A gente já viu a representação dele, que é essa bolinha cortada, ou também a gente pode representar pelas chaves abertas, né? A gente vê as duas formas de representar lá na tabela no início da aula. Conjunto finito. Finito é aquele que tem fim, consequentemente, infinito é aquele que não tem fim. Então, eu mostrei aqui 4 tipos de conjuntos, é o unitário, vazio, finito e o infinito. Eu tenho um exemplo aí, o exemplo 4, tá bom? Que é para você completar com conjunto unitário, conjunto vazio, conjunto finito e conjunto infinito, assim com as iniciais de cada nome. Tem 10 segundos para você resolver essa questão e a gente já volta com a resposta dela. Primeiro, letra A. X, tal que X é a estrela do sistema solar. Bom, no nosso sistema solar a gente tem apenas uma estrela, que é o Sol, tá bom? Então aqui é um conjunto
unitário, tá bom? Vou colocar aqui a letra U para representar o conjunto unitário. Letra B, X, tal que X é brasileiro. Bom, a quantidade de brasileiros é uma quantidade muito grande, tá bom? Nós temos por volta de 200 milhões de brasileiros, isso no Brasil, né? Outros pontos espalhados pelo mundo são mais ainda, tá bom? Mas essa quantidade é uma quantidade finita, ou seja, tem fim, então é limitada a quantidade de brasileiros, apesar de ser um conjunto muito grande. Na letra C eu tenho X pertence aos reais, tal que 3 é menor ou igual a X. Reais é um conjunto numérico também que a gente vai entender ele daqui a pouco. 3 é menor ou igual a X, ou seja, quais são os números menores ou igual a X? Eu tenho 3, tá? Porque ele é igual a 3, eu tenho 2, eu tenho 1, eu tenho 0. Depois disso eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e vai embora. Ou seja, isso aqui são conjuntos infinitos, são infinitos elementos, tá bom? Letra D, X, tal que X é número e 0 vezes X é igual a 5. Qual é o número que eu vou colocar no lugar do X, que eu multiplicar por 0 vai dar 5? Não existe. Por quê? Porque se for 5, 0 vezes 5, 0 vezes 5 é 0. Qualquer número que eu multiplicar por 0 não tem como dar 5, tá bom? Qualquer número que eu colocar aqui, multiplicado por 0, dá 0. Então não tem nenhum elemento que satisfaça esse conjunto. Então isso daqui é um conjunto vazio, não existe elemento que entra aqui. Então aqui é uma definição geral de unitário, finito, infinito e o conjunto vazio, tá bom? Vamos para o próximo tópico, que a gente vai falar sobre subconjuntos. Para a gente entender a ideia de subconjunto, eu coloquei um exemplo aí, que é o conjunto dos brasileiros, tá? Consideramos o conjunto B formado por todos os brasileiros. Então a gente tem um grande conjunto B, que é formado por todos os brasileiros. Com os elementos de B, podemos formar o conjunto H de todos os homens brasileiros e o conjunto M de todas as mulheres brasileiras. Então, olha só, sem entrar na pauta da discriminação de gênero, tá? Na descrição de gênero, mas aí a gente tem um conjunto de homens e de mulheres, tá bom? Aqui a gente vai fazer o seguinte, tá? Vamos tentar entender. Se a gente tem um grande conjunto B, tá? Que é composto por homens, e um grande conjunto H composto por homens e um grande conjunto M composto por mulheres, tá? Esses dois conjuntos são subconjuntos dos brasileiros, tá bom? Ou seja, eles são homens e mulheres brasileiras. Se um conjunto T de pessoas possui como elemento pelo menos uma pessoa que não seja brasileiro, dizemos que T não é subconjunto de B, ou seja, vamos supor que eu tenho um conjunto T aleatório que é composto por 4 brasileiros e 2 japoneses. Esse conjunto ele não é um subconjunto do conjunto B, tá bom? Porque dentro dele tem 2 elementos que eles não são brasileiros. Ok? Deu para entender? Então a gente pode concluir que, coloca aí na tua apostila, sendo A e B 2 conjuntos, dizemos que B é subconjunto de A quando B está contido em A. Temos 2 propriedades aí também do subconjunto. Tá? O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto, ou seja, dentro de qualquer conjunto, lá dentro temos o conjunto vazio. P2, né, que é a propriedade 2, todo conjunto é subconjunto dele mesmo, tá bom? Então o conjunto dos brasileiros é subconjunto do conjunto dos brasileiros, tá bom? Parece estranho isso, né? Mas é uma definição matemática até bastante simples se a gente for entender. Relações de pertinência e relações de inclusão. Relação de pertinência é dada entre elemento e conjunto. Utilizam-se os sinais de pertence ou não pertence. Então, toda vez que eu quiser relacionar um elemento em um conjunto, eu vou usar os símbolos pertence ou não pertence, ou seja, é uma relação de pertinência. Relações de inclusão. A relação de inclusão ela já se trabalha conjunto e conjunto, tá bom? Então, se eu quero saber se um conjunto está dentro de outro conjunto, eu uso os elementos eu uso os operadores, tá bom? Das relações de inclusão, que é contido, não está contido, contém e não contém, que são aqueles símbolos que a gente colocou na tabela lá no início da aula, tá bom? Para a gente entender isso melhor, a gente tem um exemplo 5. Para a gente entender melhor essa questão, eu vou passar esse conjunto B aqui para a forma tabular. Então, alguns conjuntos finitos a gente consegue passar para a forma tabular, tá bom?
Então aqui o elemento ele tem que ser maior ou igual a 2. Então eu tenho 2, 3, 4, 5, ok? E tem que ser menor que 6, então ele só vai até o 5, tá bom? Então o meu conjunto B, na verdade, é 2, 3, 4, 5. Então vamos lá. Relações de pertinência, pertence ou não pertence. A gente vai ver, 2 pertence ao conjunto A? A gente vai ver, tá bem aqui o 2, tá bom? Então ele pertence, eu coloco o símbolo do pertence. Letra B, 4 pertence ao conjunto A? 4 não tem aqui, ó, então ele não pertence, ok? Bom, eu tenho aqui o 2 pertence ao conjunto B? 2 também aqui pertence, ok? Bom, D, 4 pertence ao conjunto B? Também aqui o 4 ele pertence sim. 6 pertence ao conjunto A? Conjunto A não pertence, tá bom? Ele não tem lá o elemento 6. E o 6 pertence ao conjunto B? Também não. Olha só, cuidado aqui com a pegadinha. Conjunto B, x pertence aos reais, tal que 2 é menor ou igual a x menor que 6. Aqui na forma de propriedade apareceu o 6, mas quando a gente tirou na forma tabular, o 6 não aparece. Ok? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Sempre que possível, passe da forma de propriedade para a forma tabular. Tá bom? Então o 6 ele não pertence ao conjunto B. Beleza? Exemplo 5 está aqui. Exemplo 6, 10 segundos para você fazer. Depois a gente volta aqui com a resposta. Exemplo 6 aqui. A gente vai trabalhar agora com contido ou não contido. Lembrando que essas são as relações de inclusão. Tem também o contém ou não contém para essas relações, mas a gente raramente usa elas, né? Tá? Então aqui eu tenho 5 e 8, é o conjunto 5 e 8, tá? E aqui são os dois conjuntos, estão representados na forma do diagrama de Venn, conjunto A e conjunto B. Lembrando que os 5 e 8 estão aqui, eles pertencem tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B, tá? Então o conjunto A é 3, 5 e 8 e o conjunto B é 4, 5, 6, 8 e 9, tá bom? Vamos lá. Aqui ele está falando do conjunto 5 e 8, tá? Se ele está contido no A. 5 e 8 está contido no A, então vou colocar aqui contido, tá bom? 5 e 8 está contido em B? Também está contido em B. Então está aqui, esse subconjunto está contido no B. O conjunto 3, esse aqui é um conjunto unitário, né? Só tem um elemento. Conjunto D, 3, está contido em B? Repara que o 3 está bem aqui, ele não está contido em B, porque o B ele passa por aqui, ó, tá bom? Então ele não está contido. 6, 5, 8, 4, 9 estão contidos em B? Bom, 6, 5, 8, 4, 9 é o próprio conjunto B, tá bom? Então lembra da propriedade de subconjuntos. Todo conjunto é subconjunto dele mesmo, tá bom? Segunda propriedade. Esse símbolo aqui é o conjunto vazio. O conjunto vazio está no conjunto A? Bom, não estou vendo aqui o conjunto vazio, mas propriedade de subconjuntos, conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto, então ele está contido, tá bom? F, 3, 8, 4 está contido em A? 3, 8 e 4. Repara que o 3 e 8 estão contidos em A, né? Eles pertencem ao conjunto A. Só que o 4 pertence ao conjunto B. Ele não pertence ao conjunto A. Então, por este 4 aqui, 3, 8, 4 não é subconjunto de A. Não está contido em A. Tá bom? Então, deu para entender aqui a definição quando a gente utiliza contido ou não contido. Tá? No exemplo 5, a gente viu pertence ou não pertence. Aqui a gente está vendo contido ou não contido. Vamos para o próximo tópico, que é a igualdade de conjuntos. Chegamos aqui à igualdade de conjuntos. Observe que todo elemento do conjunto 1, 2 e 3 também pertence ao conjunto 3, 2 e 1. E que todo elemento de 3, 2 e 1 também pertence a 1, 2 e 3. Por isso, dizemos que o conjunto 1, 2 e 3 é igual ao conjunto 3, 2 e 1. Deu para entender isso aí? Está escrito aí na tua apostila, tá? O que ele quer dizer? Concluímos que se A e B são conjuntos, e A está contido em B e B está contido em A, então A é igual a B, tá? Então coloca aí completo no tua apostila. Ao estudarmos os estados brasileiros, podemos tirar a conclusão que o conjunto que possui todos os estados seria o conjunto A, X, tal que X é estado brasileiro. Este conjunto, portanto, é o conjunto universo do nosso estudo. Então repara aqui que a gente utilizou um exemplo anterior, tá bom? Quando a gente fala de conjunto dos estados da região norte, conjunto dos estados da região sul, tá bom?
Esses daí são subconjuntos de um conjunto maior, que é o conjunto dos estados brasileiros, tá bom? Isso aí, quando eu tenho um conjunto que contém todos os outros conjuntos, é chamado de conjunto universo. Então concluímos que, coloca aí, conjunto universo é o conjunto que contém todos os outros conjuntos, tá bom? É uma definição bem ampla, não é? Bom, acompanha pela apostila que nós temos os seguintes conjuntos numéricos. O primeiro é o conjunto dos números naturais, que a gente representa pela letra N, tá bom? N, lembrando que é um N cortado. Esse N cortado aí, ele tem essa barrazinha aí para a gente diferenciar de outros N's. Então, se eu tiver um N, um conjunto N normal, para a gente não confundir, a gente coloca essa barrazinha aí, tá bom? Conjunto N, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É a definição básica do conjunto dos naturais, tá bom? Os elementos dos números naturais é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São os números que a gente utiliza na contagem, tá bom? Repara que eu tenho aí na representação o 100, 1367 e vai embora. Esse conjunto é um conjunto infinito, tá bom? Então o conjunto dos naturais é infinito. Próximo conjunto numérico é o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros é uma prolongação dos naturais. Então, além dos naturais, 0, 1, 2, 3, 4, vai embora para o infinito. Eu tenho para trás do 0, menos 1, menos 2, menos 3 e vai embora também, tá bom? Subconjunto dos inteiros, tá? A gente vai ver aqui que tem subconjuntos também que a gente tem dentro do conjunto dos inteiros. Quais são esses conjuntos? Eu tenho o Z+, tá? Então, quando tem o inteiro representado pela letra Z, tá bom? Eu não falei sobre isso, é o Z com um tracinho cortado, tá bom? E tem o sinalzinho de mais. Logo embaixo, eu tenho só números positivos e o zero, tá? Lembrando que o zero é um número neutro, tá? Ele não é nem positivo e nem negativo. E eu tenho os números negativos, que é o Z-, tá bom? Que é o 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e vai embora, tá bom? Terceira representação é o conjunto dos números racionais, que a gente coloca pela letra Q. Os racionais a gente já representa por essa propriedade aí. Para ser número racional, o número tem que x, né? X tal que x é igual a P sobre Q, onde P pertence aos inteiros e Q pertence aos inteiros com asterisco, ou seja, eles são os não nulos, tá bom? Então, galera, para ser um número racional, ele tem que estar no formato de fração, tá bom? Eu tenho um exemplo aí que é, na verdade, a representação dos números racionais. Os números racionais, ele pode ser as frações, né? Então, 2 sobre 4 é uma fração. Então, as frações como 2 sobre 4 é um número racional, tá? Eu posso ter a fração também negativas, como menos 3 sobre 5, certo? Menos 3 sobre 5 é uma fração negativa, então é um número racional, ok? Olha só, esse valor aqui, ó, quando eu pego e divido 2 sobre 4, vou dividir bem aqui, ó, 2 sobre 4, ok? A gente já viu isso lá no ensino fundamental, que 2 dividido por 4 não dá para dividir, a gente coloca um 0 aqui e um 0 aqui. Qual o número que eu multiplicar por 4 vai dar 20? É o 5. 5 vezes 4, 20, para 20, nada, ok? Então, 2 dividido por 4 é 0,5, tá legal? 0,5 também é um número racional. Por quê? Porque ou eu represento dessa forma, 0,5, ou eu represento por 2 sobre 4, tá legal? Então, 0,5 também é um número racional, completa aí na tua apostila. Ora, o 0,5 é um número racional positivo. Eu tenho também o menos 1,8. É um número racional negativo, tá ok? Número decimal, tá com vírgula negativo, ok? Aqui, se eu tivesse, na verdade, 4 sobre 2. 4 sobre 2, 4 dividido por 2 é 2, tá bom? Então, olha só, o 2 eu posso representar na forma de fração. Então, o 2 também é um número racional, correto? Assim como menos 10, por exemplo, é um número inteiro, tá bom? Negativo, que também é racional. Ou seja, todo número natural é um número inteiro e todo número inteiro é racional, tá legal? Então aqui, ó, eu tenho frações positivas e negativas, decimais, que são números com vírgulas, positivos e negativos, e os números inteiros, positivos e negativos. Também posso representar isso aqui, tá? Por este número, olha,
0,333333333333333 e vai embora até o infinito. Isso aqui é uma dízima periódica, tá bom? Dízima periódica, onde meu período é o 3, tá bom? Assim, essa dízima periódica também é um número racional. A gente já aprendeu em outra aula aqui a transformar isso daqui para uma forma de fração. Tá? Se você não lembra, vasculha aí no meu canal, tá? Essa aula, tá bom? Então aqui, ó, os números racionais são todos os números que podem ser escritos nesse formato, tá bom, galera? Vamos para o próximo conjunto, que é o conjunto dos números irracionais. O conjunto dos números irracionais é um conjunto composto pelos valores que não podem ser dispostos na forma de fração. Ou seja, todo número que não é racional, ele é irracional, beleza? Bom, vou colocar aqui um exemplo, tá bom? Esse número aqui, por exemplo, raiz quadrada de 2, tá? Raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2, vamos entender uma coisa. A raiz quadrada de 4 é um número que ao quadrado tem que dar 4. Esse número é o 2, tá? Tanto positivo ou negativo. Pode ser o 2 ou o mais positivo, né? O 2 positivo ou o 2 negativo. Raiz quadrada de 1, tá? É um número que ao quadrado tem que dar 1, ok? Que número é esse? É um 1, tá? Então, repara numa coisa. A raiz quadrada de 2 é um número que é maior do que 1 e menor do que 2. Esse número é 1, alguma coisa. Tá? Você pode ir testando nessa calculadora, né? 1,5 não é, 1,6 não é, 1,3 não é, 1,42 também não é. O número da raiz quadrada de 2 é um número infinito também. Ele é 1,4142136562 e vai embora para o infinito, certo? Esse número aqui, diferente da dízima periódica que a gente viu nos números racionais, ele possui, tá, uma infinidade de valores aqui e não se repete, não tem um período aqui. Por isso ele não é um número racional. A mesma coisa tem para a raiz quadrada de 3, que agora estou me lembrando, só que é 1,73 e tem vários outros valores aqui. Tá bom? Ele é aproximadamente isso, tá? Esse símbolo aqui, ó, aproximadamente. Tá? Aproximadamente. Tá bom? Eu tenho também esse número bem aqui, ó, famoso, é o π. O π ele é o 3,141592 e também vai embora para o infinito, tá bom? O π ele também é uma constante, tá? Ele aparece em várias contas, principalmente na geometria, tá? E esse valor aqui, ó, ele é um número irracional, porque ele não tem um período que se repete. Bom, números racionais é aqueles que podem ser escritos na forma de fração. Números irracionais são aqueles que não podem ser descritos na forma de uma fração. Tá legal, galera? Então, a definição aqui dos 5 conjuntos numéricos: naturais, inteiros, racionais e irracionais. Tem mais um que a gente vai ver agora. O conjunto dos números reais já é uma união, ok, entre dois conjuntos, que são os racionais e os irracionais, certo? Olha só, para representar o conjunto dos reais, eu coloquei aí a reta real, certo? A reta real nada mais é que uma reta, né? Nessa reta eu tenho todos os números reais. Bom, vamos acompanhar aqui. Primeiro eu tenho o conjunto dos números naturais. Quais são os naturais? 0, 1, 2 e 3, ok? Bom, depois a gente viu o conjunto dos inteiros, que são os naturais, 0, 1, 2 e 3, e vai embora para o infinito, ok? Bem aqui tem o símbolo do infinito, que a gente representa pelo mais infinito, por esse infinito aqui, ó, tá? Que é um 8 deitado, ok? E para trás eu tenho os números negativos, então é menos 1, menos 2 e vai embora para o infinito. Para a gente não confundir, você viu que na reta tem dois infinitos, eu tenho o mais infinito e eu tenho o menos infinito. Então aqui completa aí na tua apostila, aqui é o mais infinito e aqui é o menos infinito, tá bom? Bom, entre esses números eu também tenho números com uma fração, 5 sobre 2, tá? 5 sobre 2 é 2,5, tá? Ele está entre 2 e 3, certo? 5,2 é um número racional, ou seja, pode ser escrito na forma de fração. Eu tenho também o número 1,5, que está entre 1 e 2, tá bom? É um número racional na forma de decimal, tá bom?
E eu tenho 1,414213562, que é a raiz quadrada de 2, ele está entre 1 e 1,5. Então, na reta numérica, a gente pode representar qualquer número real, seja ele natural, como 0, 1, 2, 3, seja ele inteiro, como menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3, seja ele racional, como todos os naturais e inteiros, além do menos 3 sobre 2, menos 0,5, 1 sobre 2, 1,5, 5 sobre 2 e vai embora. E eu tenho também os irracionais, que é 1,4142, tá? Eu tenho o π bem ali, ó, 3,145, entendeu? Então, na reta numérica, a gente pode representar qualquer número, tá bom? Uma outra forma de representar os números reais é pelo diagrama de Venn. Então, vamos lá. Eu tenho bem aqui o conjunto dos números naturais, tá bom? Lembrando que esses conjuntos eles são conjuntos infinitos, tá bom? O conjunto dos naturais. Os naturais estão dentro de um conjunto maior, que são o conjunto dos números inteiros, tá bom? Então, aí eu tenho os inteiros. Dentro dos naturais, tá? Dentro dos inteiros eu tenho os naturais, tá bom? Bom, já nesses dois conjuntos a gente pode definir quem é que está dentro do natural. 0, 1, 2, 3, 4, 5, vai embora. Aqui no conjunto dos inteiros, se você for reparar nesse trecho aqui que eu estou colocando a setinha, tá? Nessa parte é a continuação dos inteiros. Então eu tenho os números negativos, como menos 2, menos 3, vai embora. Já que os naturais estão dentro dos inteiros, aqui eu só tenho número positivo, ok? Só que o natural que está dentro dos inteiros também está contido dentro dos racionais, tá bom? Nesse espaço aqui com a seta, ficam todos os números que podem ser escritos na forma de fração, sejam eles decimais e também as dízimas periódicas, tá bom? Tanto positivo quanto negativo, tá? Então aqui, nesse setor eu tenho os números positivos e o zero. Aqui nesse setor eu tenho os números negativos inteiros. Aqui eu tenho os números na forma de fração positivo ou negativo, tá bom? Do outro lado, tá, eu tenho o conjunto dos números irracionais. Os irracionais, tá bom? Os irracionais, eles não são racionais. Então tá aqui, ó, pra gente ter uma ideia geral, todo número que é irracional não pode ser racional. Então aqui entra as raízes quadradas que não têm valores racionais, tá bom? O π e outros números irracionais, tá bom? Sendo que todos eles fazem parte do conjunto dos reais, tá bom? Então essa é uma representação vaga, né, por diagrama de Venn de todos os conjuntos numéricos, tá bom? Eu tenho o exemplo 1, tá? O exemplo 1 fala o seguinte: o número 2,1345134513445 e vai embora para o infinito é um número racional, onde tem uma periodicidade, tá bom? Que o período dele é 1345, ok? Ou seja, vai se repetindo por 1345, que a gente pode representar também por 2,1345 e uma barra em cima. Isso é um número racional, ou seja, vai para o infinito e se repete periodicamente. Já o número 2,13455134351134554 e vai embora para o infinito é irracional, porque ele não tem um período, ok? Então aqui eu tenho os números racionais, que ele tem um período, e eu tenho os números irracionais, que não tem um período. Qual é o objetivo agora desse exemplo? É você completar com Q para racional e com I para irracional. Tem 10 segundos que vai correr aí na sua tela para você resolver essa questão e a gente já volta com a resposta. Então é só para você completar com Q com racional e com I com irracional, tá bom? Lembrando que racional é aquele que é periódico e vai até o fim se repetindo, tá bom? Vamos lá, letra A, 0,23457 vai para o infinito. Repara que aqui não tem ninguém se repetindo, tá bom? Então, aqui é uma representação de um conjunto irracional. 934,23 e vai para o infinito. Isso daqui, o período é 23, então é um número racional, ok? 8,123562, tá bom? Repara que não tem nenhum elemento depois da vírgula que está se repetindo. Então esse número é racional, tá bom? Então por que ele é racional? Ele não está se repetindo, mas ele não vai para o infinito. Então cuidado com essa pegadinha bem aí, tá bom?
8,584, 584, 584 e vai para o infinito, também é um número racional, tá bom? 0, olha só, 0001211 e vai para o infinito. 000 está se repetindo, ok? Então tem um período até aqui, mas o 12 e o 11 não é periódico, então é irracional, tá bom? 21,10 com a barrinha em cima, a gente viu que aqui na verdade é 10, 10, 10, 10, 10 e vai para o infinito, então é racional, tá legal? 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vai embora para o infinito, não tem nenhum número se repetindo aqui, irracional, certo? Bom, galera, conjuntos, teoria dos conjuntos, foi tudo isso que a gente viu hoje. Tem um exercício bem grande aí na sua apostila para você resolver, tá legal? Bons estudos e a gente se vê numa próxima aula. Bem aqui tem a playlist com todas as aulas sobre teoria dos conjuntos, tá legal? Até a próxima aula.